Sejam bem-vindos à primeira videoaula de epidemiologia veterinária. Nesta aula eu vou ensinar vocês como calcular o limiar epidêmico. Bom, em sala de aula vocês já viram a diferença entre epidemia e endemia. O que nós vamos ver aqui vai ser como calcular a diferença entre essas duas situações de forma matemática. E para isso, nós vamos utilizar o método de Cullen. Mas para utilizar o método de Cullen, eu preciso que vocês saibam como calcular a média e o desvio padrão. Se vocês não sabem isso, eu recomendo que assistam vídeos no YouTube ou peguem alguma apostila na biblioteca. Enfim, o método de Cullen, inicialmente, ele envolve duas fórmulas. A primeira dessas fórmulas é para calcular o limite epidêmico máximo. Essa fórmula é a média mais 2 vezes o desvio padrão. E a outra fórmula é para calcular o limite epidêmico mínimo, que é a média menos 2 vezes o desvio padrão. Com essas duas fórmulas, vocês conseguem resolver o exercício já. O exercício sempre vai ter essa cara aqui. Vai ser sempre uma série histórica entre anos. Uma série histórica. Sem conter ano epidêmico. O que quer dizer isso? Que nesse ano de 1930 até 1940, esses dados aqui não revelam epidemia. Então eles vão ser dados que você vai usar para comparar e daí achar se tem ou não um mês epidêmico. Por exemplo, em janeiro, você vai pegar e somar todos os dados de 120 até 39, você divide pelo número de componentes e acha a média. Depois você pega esses mesmos dados, acha o desvio padrão. Você joga nas duas fórmulas, descobre o limiar máximo e o limiar mínimo. E o que quer dizer esse limiar epidêmico máximo? Quer dizer que, se passar desse valor, tem epidemia. Você vai fazer isso com cada mês, fevereiro, março, até dezembro. Embaixo, o exercício sempre vai te dar uma tabela de comparação. Essa tabela é o que ele quer saber se tem algum mês que tem epidemia. Ela já é uma tabela pronta. O que isso quer dizer? Que aqui nesses dados, ele já calculou o limiar máximo e o mínimo, você não precisa fazer nada. É só para comparação. Aqui eu já deixei tudo calculado. Por exemplo, em janeiro, aqui, o que eu calculei. O limiar máximo deu 139. Na tabela que ele forneceu, 110 e 115. São valores abaixo do limite máximo. Então não tem epidemia. Em fevereiro, nós calculamos aqui 165. Na tabela de comparação, 115 e 135. Também são valores abaixo do limite máximo. Não tem epidemia. Assim você vai fazendo com cada um. Março também, 159 para 125 e 130, valores abaixo. E abril, aqui, 129 é o limite máximo. Porém, na tabela de comparação, você já possui um valor superior, 145. Então aqui começa uma possível epidemia. Maio, 104 para 125.
Também, a possível epidemia se estende de abril a maio. Vamos ver se vai para junho agora. Junho, o limite máximo 81. Eu tenho aqui 85. Também epidemia. E você vai fazendo isso até dezembro. Você vai ver que só esses 3 meses constam como possíveis epidemias. É bem simples então. O que você vai ter basicamente para resolver esse exercício vai ser então o limite epidêmico máximo, que vai ser pela fórmula a média mais 2 vezes o desvio padrão, vai formar essa linha aqui. Depois, o limite epidêmico mínimo, que é a média menos 2 vezes o desvio padrão. E entre esses dois vai ter só a média. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que passar do limite epidêmico máximo, os valores são considerados possíveis epidemias. Tudo acima do limite máximo é uma possível epidemia. A média, o que ela vai representar aqui? Se você tiver valores entre a média e entre o limite epidêmico máximo, você vai ter uma área que nós chamamos de zona de alerta. São valores muito próximos que podem encaminhar para uma possível epidemia. E abaixo disso são valores seguros, demonstram que não há possíveis epidemias. É isso, pessoal. Muito simples. Até a próxima videoaula.